Olá! Neste vídeo vou responder as dúvidas referentes à lição de número 8. Nós estamos apresentando aqui a lição da Escola Sabatina em novo formato, em formato de vídeo. E obviamente que antes de você assistir a lição de número 9, que eu vou gravar daqui a pouco, para que você tenha acesso a ela, eu vou responder as perguntas da lição número 8, porque é natural que ao estudarmos uma lição bíblica tenhamos dúvidas. Só para esclarecer novamente aos meus internautas que são evangélicos, a Escola Sabatina é um guia de estudos que nós temos, que seria a mesma ideia, diríamos assim, do guia de estudos da escola dominical. Então aqui, toda semana eu faço um resumo, um estudo da lição da semana e apresento aqui no meu canal no YouTube. Um irmão católico, eu não sei se tem um guia de estudos como esse, parecido como esse, eu creio que não. Eu creio que o estudo maior é feito realmente na catequese, mas todos os meus irmãos evangélicos, católicos, adventistas, budistas, hinduístas, espíritas, não importa, até mesmo se você for ateu, se você gosta de acompanhar esse estudo, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra ter você aqui, tá bom? Vamos então começar com as dúvidas e com as principais perguntas referentes à lição de número 8, a lição passada que nós estudamos. O Jardel Oliveira, o Eliel Rezende Rocha e a Sayonara Sena fizeram praticamente a mesma pergunta. Então isso mostra, que um número interessante de pessoas que fez a mesma pergunta, é que esta pergunta realmente é importante, que ficou essa dúvida na mente do internauta. Então, o Jardel Oliveira, o Eliel Rezende Rocha e a Sayonara Sena perguntaram o seguinte. Eu vou ler a pergunta aqui de um deles, tá? Que na verdade é a mesma dos demais, só que eles escreveram de outra forma. O Eliel escreveu assim: sei que Deus é incomparável, mas não poderíamos fazer isso apenas por uma questão didática? Porque então a Bíblia compara o Espírito Santo com o vento, com o fogo? Não seria uma comparação da própria Bíblia? Essa pergunta do Eliel e do Jardel e da Sayonara, ela é muito relevante, porque eu expliquei na lição passada que nós não devemos comparar a Deus, a Trindade, com nada que tenha sido criado pelo próprio Deus, porque desta forma estaríamos rebaixando ao próprio Deus. Eu dei um exemplo. Muitas vezes comparamos a Trindade aos 3 estados da água, Estado líquido, sólido e gasoso. Então eu li uma citação muito interessante de Ellen White, em que ela diz: nós não devemos fazer comparações entre Deus e as obras criadas das suas mãos. Será que essa afirmação minha e esse texto que eu li de Ellen White contradiz a Bíblia quando ela se utiliza de símbolos para se referir a Deus? Não contradiz pelo seguinte: nós temos que diferenciar a simbologia bíblica inspirada da comparação humana não inspirada. Tá? Então a simbologia bíblica se utiliza realmente de símbolos como um recurso didático, pedagógico para ensinar aspectos sobre Deus. Por exemplo, em Apocalipse 5, verso 5, Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Não que a Bíblia está comparando a um animal, mas ela está querendo destacar a realeza de Cristo. Então veja, a Bíblia está usando-se de uma simbologia, mas não está comparando Cristo a uma obra das suas mãos. Está mostrando que aquele ser o leão, por ser o rei dos reis, diríamos assim, ele pode simbolizar, de forma didática a Cristo. Realmente, como bem disse aqui o Eliel e os nossos outros amigos, a Bíblia compara o Espírito Santo a um vento, a um fogo, mas tudo para demonstrar aspectos diferentes do trabalho dele, mas não da sua pessoa física. Tá? Então, quando ele é comparado a um vento, em João capítulo 3, pelo próprio Cristo, é para mostrar a atuação invisível dele na conversão das pessoas.
quando ele é comparado ao fogo, né? Quer dizer que fala ali do dom de línguas, né? Línguas de fogo desceram sobre os discípulos, então ele é comparado a um fogo, né? Ao fogo purificador do crente, a um fogo capacitador, ao fogo também destruidor no dia do juízo. Então, essa simbologia inspirada, ela é diferente de uma comparação feita, por exemplo, por seres humanos não inspirados. Ok? Então, eu espero que isso fique um pouquinho mais claro na mente de vocês. Tá? A pergunta de vocês foi muito relevante. Então, a simbologia bíblica, ela compara não Deus com os elementos em si, mas ela compara os elementos com obras de Deus e aspectos do caráter dele, mas não com a sua pessoa, com a sua essência. Já as comparações humanas tendem a comparar Deus, a sua pessoa, a sua essência, com coisas criadas por ele mesmo. Tá bom? Então, esta seria a resposta. Uma outra pergunta foi a do Odair Mesquita. Ele perguntou o seguinte: Leandro, parabéns pelo conteúdo apresentado. Tem uma pergunta a ser feita. Quando Ezequias apresenta a Deus as obras que ele fez e pediu que fosse lembrado tudo de bom que ele fizera, isso não é presunção ou arrogância? Depende, querido Odair, do contexto no qual ele fizesse esse tipo de coisa, tá? No caso do rei Ezequias, aqui em Isaías, né, capítulo 38, eu não creio que foi presunção e arrogância. Por quê? Porque ele estava num contexto de desespero. Então veja aqui, ó, por exemplo, a partir do verso 1 do capítulo 38 de Isaías. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Veja só, o fato de ele orar ao Senhor, já vemos aqui que não há uma disposição arrogante dele. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veja, ele estava em desespero, ele queria viver, e no seu desespero ele pediu para Deus: Deus, lembra, apesar ele sabia que ele era um pecador, não é? Mas ele falou assim: Senhor, lembra de tudo de bom que eu fiz, me deixa viver mais. E aí ele chorou muitíssimo. Então esse choro de dor, de desespero, não revela presunção e arrogância, revela sim um desespero da parte dele. E se fosse presunção ou arrogância, Deus não teria atendido ao rei Ezequias, porque o verso 4 diz assim, ó: então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Né? Em Provérbios é dito que uma das coisas que Deus abomina é a arrogância. Então, se ele fosse presunçoso e arrogante, Deus não teria atendido a oração dele. Então foi em desespero mesmo que ele fez isso. Tá bom? Outra pergunta vem do Enos Costa, que perguntou o seguinte: gostaria de contar com a sua didática e instrução. Diga-nos, diante de tantos textos bíblicos como Isaías 40, 19, que apontam o descontentamento de Deus pela idolatria de objetos ou estátuas, quando se iniciou na história a inclinação de cristãos a esta prática? Esta é uma pergunta muito importante. E existe toda uma história, uma argumentação filosófica e psicológica por trás disso. E uma argumentação litúrgica também. Então o que eu vou fazer? Eu vou lhe dar agora uma breve resposta. E por causa dessa sua pergunta, eu preparei um esboço já. Eu fui escrevendo aqui um esboço, né, de 2 páginas
para dar 13 razões para não venerarmos os santos representados por ícones ou imagens. Então a sua pergunta me deu um conteúdo para um vídeo, tá? E eu fui esboçando aqui à mão, estou com esse conteúdo pronto e em breve postaremos para você. Mas para adiantar algo, Enos, o que aconteceu foi o seguinte: os debates, primeiramente na igreja judaica cristã, no judaísmo cristão primitivo, não tinha nem cogitava essa hipótese de venerar santos ou anjos ou o próprio Deus através de ícones ou imagens, mesmo que os irmãos católicos argumentem que isso era um recurso didático. Nós vemos até alguns apologistas argumentando que os ícones eram os livros para os analfabetos, né? Era uma forma de ensiná-los sobre a salvação. Mas por mais lógico que seja isso, você vai ver que no vídeo posterior Deus não autorizou se utilizar desse tipo de recurso. Então o que acontece? Foram realizados debates muito fortes entre os séculos 8 e 9. Tá? Mas antes já se percebia uma tendência dos cristãos, numa fase de apostasia, né, de incorporarem na igreja cristã elementos que eram do paganismo. E houve um debate muito forte entre dois principais grupos, obviamente, entre os séculos 8 e 9. Tá? Tinham os iconoclastas, tem a ver com ícone, né? Os iconoclastas eram contra o uso de ícones ou veneração de imagens, e eles até destruíam essas imagens. E tinham os iconófilos, que eram a favor das imagens. Tá? Os principais iconófilos, ou seja, os defensores das imagens e que construíram boa parte da argumentação filosófica, psicológica e litúrgica, né, utilizada hoje pelo catolicismo, foram João de Damasco, Teodoro de Estudita e Nicéforo. Então eles construíram uma série de argumentos muito interessantes, porém não bíblicos, e esta questão acabou sendo vencida, né, pelos iconófilos, ou seja, os a favores dos ícones, nos decretos do Concílio de Nicéia em 787 depois de Cristo. Tá? Então, em resumo, foi isso que aconteceu. Mas no próximo vídeo eu quero apresentar uma parte histórica maior para você e dar as 13 razões para não fazermos isso. Mas realmente isso é uma prática que se originou com a tradição eclesiástica, mas não com a Bíblia. Por mais que os apologistas, né, como João de Damasceno, Teodoro de Estudita e Nicéforo, por mais que eles tenham tentado utilizar a Bíblia a favor deles, na verdade o uso que eles fizeram da Bíblia não foi correto, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou entrar em mais detalhes para você e para os demais internautas sobre isso. Eu creio que vai ajudar muitos internautas, inclusive católicos, a entenderem um pouco mais sobre esse aspecto, sobre esse assunto, que ele é muito amplo, é mais amplo do que nós imaginamos. Tá? O Eduardo Danielski escreveu o seguinte: há 44 anos fui católico. Ontem foi minha primeira visita a um templo adventista. Olha que interessante. Claro que em um dia não conseguirei aprender a desaprender aquilo que aprendi em 44 anos, e você está totalmente certo, meu irmão. E Deus tem paciência com você, tá? Ele sabe como suas crenças foram construídas, como elas foram arraigadas na sua mente. Então o Espírito Santo vai lhe ajudar e ele tem toda a paciência com você. Eu pensava e ainda penso que quando expomos a imagem de Cristo em nossas casas, o fazemos em homenagem ao Deus revelado em sua forma humana. Eu não adoro a imagem, mas o Deus único. Deus usou a imagem de Cristo para se revelar a nós. Em homenagem, né, à sua quinosis, né, a sua glória, a sua aparência, né, que eu tinha em minha casa, uma estátua que representaria a imagem humana de Cristo.
Não adoro a imagem, assim como não adoro a imagem, fotografia da minha mãe falecida, de minha esposa, de meus filhos. Trata-se apenas de uma materialização do amor, carinho, respeito que tenho pela minha família. Com a imagem de Cristo seria o mesmo. Obrigado por todo o seu conhecimento. Veja que argumentação respeitosa deste irmão católico. Este é um argumento, irmão Eduardo, que realmente Nicéforo, Teodoro, não é? E João de Damasco, eles utilizaram esse argumento naquela época, um argumento psicológico, né? E tem uma certa lógica, né? Porque se você tem um retrato da sua mãe ou de um ente querido, não é? E você tem esse retrato como uma manifestação de carinho, por que não poderíamos ter uma imagem de Jesus se ele apareceu em forma humana para nós? Então o argumento ele é lógico e ele é interessante. Mas vou lhe dizer, querido Eduardo, por que ele não é bíblico. Mesmo que Deus tenha usado a imagem de Cristo para se revelar a nós, a imagem de Cristo era algo real. Ele era um ser divino humano, né? Então o que acontece? Alguns argumentavam, naquele período que eu falei, entre os séculos 8 e 10, e os apologistas católicos obviamente tentaram refutar isso, que não deveríamos ter uma imagem de Cristo porque uma imagem ela não poderia conter ou representar, na verdade, não é? A dupla natureza de Cristo. Então, como Cristo é o Criador, de acordo com João 1:1-3, ele fez parte da criação, mesmo em sua natureza divina humana, ele continuava sendo Deus, 100% Deus e 100% homem. Então, compararmos Cristo a uma imagem, seríamos rebaixá-lo, mesmo na sua condição divina humana. Tá? Eu entendi o seu argumento, a sua questão acerca da fotografia. Eu sei que você não adora a imagem, tá? Mas que você tem aquilo como um símbolo, né? Um carinho seu por Cristo. Mas, por causa da nossa tendência humana à idolatria, né? O mais seguro, né, querido Eduardo, é não termos esse tipo de ícone ou de imagem. Porque o que acontece? Por mais que o catecismo, né, proíba a adoração a ícones, né, ensina-se sim a veneração, o que nós percebemos é que a maior parte dos irmãos católicos acabam o quê? Indo para a idolatria. Porque uma coisa vai levando a outra. Tá? Então no outro vídeo, quando eu der 13 razões para não venerarmos imagens de escultura, eu creio que o assunto vai ficar mais claro para você. Mas muito obrigado por você, de forma tão respeitosa e honesta, enviar o seu argumento. Eu tenho prazer de trocar ideias com um cristão como você, tá? Muito obrigado mesmo. Temos aqui mais duas perguntas e aí finalizamos esse vídeo de respostas. O Christian Campos perguntou o seguinte: gostaria de saber por que o erro de Ezequias recaiu sobre os seus filhos e outra geração, que não havia nem ainda nascido. Agradeço sua resposta. Há dois motivos para isso. Tá? Primeiro, quando Deus promete, não é, em Isaías 39, não é, que os descendentes de Ezequias sofreriam consequências daquilo que ele fez de errado em mostrar o reino para os embaixadores de Babilônia, aqui há dois motivos. Primeiro, nossas decisões afetam as pessoas que amamos. Não importa qual decisão nós tomemos, elas afetam para o bem ou para o mal. É consequência da vida, né? Então, por exemplo,
Se eu tomar uma decisão de matar alguém, eu vou ser preso. E isso vai afetar as minhas filhas, porque elas vão ficar privadas da presença do pai. Então você entende? Infelizmente, no mundo de pecado, as consequências do pecado afetam até mesmo aqueles que vivem perto de nós. Esse é um dos motivos. O segundo motivo é que Deus previu que os descendentes de Ezequias, boa parte deles não seria fiel a Deus. E foi o que aconteceu. Foi por isso que Deus permitiu que Babilônia invadisse Jerusalém, invadisse, a nação de Israel e levasse muitos deles cativos. Por quê? Porque a grande maioria não se arrependeu. Então esses são os dois principais motivos. Tá bom, Christian? E a última pergunta do Vilney Médici Faria. Boa noite, Leandro. Meu nome é Vilney, moro em Auriflama, interior do estado de São Paulo. Minha dúvida é a seguinte: Isaías 41:8 vai direto para Jesus? Não tem aplicação para aquela época? Vamos dar uma lida aqui para respondermos a sua pergunta, tá? Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia e a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, primeiro, vem sim um conforto, um consolo para eles, de que eles um dia seriam libertos. Quando fossem presos, eles seriam libertos de Babilônia. Mas já a partir do verso 3 já vemos que Deus promete mais do que uma liberdade de um cativeiro. Ele promete a liberdade do poder do pecado e da morte por meio do Messias. Veja o verso 3, ó. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Então você percebe aqui que já é uma referência a João Batista, que é a voz que clama no deserto, e o Senhor, que tem o seu caminho aplainado por esse mensageiro, por João Batista, é o próprio Cristo. O evangelista Mateus interpretou esta segunda parte de Isaías como uma referência a Jesus, mesmo que na primeira parte haja um conforto, um consolo para o povo de Deus, que haveria de ser aprisionado, obviamente, em Babilônia. Mas o restante fala do Messias, né? Olha o verso 3 de Mateus 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Então você percebe, foi João, através da sua mensagem de arrependimento, que preparou o caminho para que o Messias viesse e as pessoas sentissem a necessidade do perdão dos seus pecados. Então é um texto muito bonito, muito significativo, é um texto messiânico, tá bom? Essas então foram algumas das principais perguntas da lição de número 8 que estudamos na vez passada. Eu agradeço a vocês pelas perguntas, nem sempre, como eu falei, é possível responder todas, mas nós vamos estar sempre nos esforçando para selecionarmos o maior número possível de perguntas para não deixar vocês com dúvidas referentes à lição da Escola Sabatina. E, logo mais, você terá acesso ao estudo da lição de número 9 e quando você assistir ao vídeo todo da lição de número 9, se tiver alguma dúvida, anota ou escreve ali nos comentários, não é? E eu vou estar selecionando para responder a sua pergunta. Peço a você mais uma coisa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Olhe também no seu computador e no seu celular nas configurações de notificações, porque se elas estiverem desativadas, você não consegue receber o aviso de que esse vídeo está no ar.
e qualquer outro conteúdo meu. E eu peço para você também que compartilhe com seus amigos, para que eles possam, juntamente conosco, estudar esse livro precioso de Isaías, que é o tema deste trimestre. Tá bom? Um abraço carinhoso, fique com Deus e até o nosso estudo seguinte, que será a lição de número 9.